fechar aquela porta. Olá, muito boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Estamos no ar nesta noite por mais um podcast, o terceiro aqui da nossa TV, da RVTV Paraíso. É uma honra ter você conosco, quero dizer que você é muito bem-vindo. Vai entrando aí e já vai convidando seus amigos para estar participando conosco desse podcast. Hoje estou aqui com uma galera da hora que veio mais nós para nos ajudar nesta tarefa aqui que não é fácil, viu? Hoje o negócio não é fácil, tá difícil aqui, o texto aqui ele é bem forte, mas eu estou aqui com uma turma muito boa que vai nos ajudar nessa empleitada, tá bom? Já quero estar agradecendo a todos que vai estar nos acompanhando nessa transmissão de hoje, nesse podcast. E também mandando um abraço tudo apertado para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está nos acompanhando por intermédio da RVTV Paraíso. Nós já tivemos hoje no programa mais cedo, ao meio-dia, pessoas do Paraná, pessoas do Pará, pessoas da Bahia nos acompanhando, pessoas do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, já nos acompanhou durante esse programa de hoje, meio-dia. E para nós foi uma bênção, para nós foi uma alegria muito grande ter você na nossa companhia. Paraíso em peso estava nos assistindo hoje e eu quero convidar todo o Paraíso para estar nos acompanhando nesse podcast de hoje também. Estou hoje recebendo aqui a visita do pastor Adilson Diniz, que está conosco para nos ajudar mais uma vez, né, pastor Adilson? Veio nos atender aqui o nosso chamado. Quer dizer, que o senhor seja muito bem-vindo, boa noite, Pai do Senhor, fica à vontade. Paz do Senhor, é alegria, né, retornar aqui, né, irmãos, é prazeroso estar com o pastor Vilmar, né, o pastor Vilmar é meu amigo, né, eu admiro muito a pessoa do pastor Vilmar, um homem guerreiro, né, que não mede esforços em prol do reino de Deus. Eu admiro nesses homens que têm força, né, Deus dá graça e eles têm ação, né, têm atitude, não mede as dificuldades para fazer a obra do Senhor. Porque muitos querem estar ali, né, dentro do escritório com ar-condicionado, né, e facinho, né, mas é a pessoa que tem, né, igual eu vejo o pastor Vilmar na luta do dia a dia, né, eu admiro muito o pastor Vilmar, meu amigo, e que Deus abençoe, né, todos os irmãos que estão em sintonia com essa televisão, né, nós alegramos, né, de ver o pastor Vilmar com essa iniciativa. Quero parabenizar ele pela sua iniciativa, né, com todo o esforço, né, ter montado essa TV aqui na cidade de Paraíso. Obrigado, pastor Adilson. Nós estamos aqui para somar com cada uma dessas pessoas, nossos pastores de Paraíso. Quando Deus colocou esse projeto no nosso coração, foi para a gente estar levando o Evangelho além das fronteiras. E o senhor também é um amigo muito importante para nós, sempre que precisamos o senhor teve à disposição, sempre que precisamos para trazer a mensagem do Senhor aqui na nossa igreja, o senhor veio, e agora com a TV também, o senhor sempre teve à disposição para nós, é uma alegria muito grande, e eu sei que posso contar com o senhor, e o senhor pode contar conosco também. Glória a Deus, nós queríamos o link aqui para nós passar para o pessoal do Goiás, né, para nós... Para estar acompanhando lá também. Acompanhando, né? Até minha neta está lá, né, eu falei para ela que ia mandar para ela, e nós temos expandir a nossa audiência, né? Verdade, isso é muito importante. Também nessa noite está conosco o presbítero Roberto. Oh, glória! O presbítero Roberto, que está aqui pela primeira vez, veio nos ajudar nesse podcast de hoje, nesse programa todo especial. Seja bem-vindo, presbítero, fique à vontade, Deus abençoe. Amém, meu pastor, é um prazer estar aqui pela primeira vez, participando desse podcast, falando um pouco da poderosa palavra do Senhor. Eu me sinto honrado para a glória do Senhor Jesus por esse convite. Amém, obrigado. Nós estamos aqui para somar junto e fazer a vontade do Senhor. Também está conosco meu amigo pastor Romilson que conhece a nossa história também no início,
oramos muito no monte junto, fizemos muitas campanhas em prol do Ministério Resgate de Vidas. O surgimento do Ministério Resgate de Vidas também tem muito a ver com o pastor Romilson. Foi um homem que profetizou também muito na minha vida, que orou também junto comigo pelo crescimento do Ministério Resgate de Vidas. E hoje é o nosso convidado também especial para estar aqui conosco participando desse programa. Seja bem-vindo, pastor Romilson, fique à vontade. Amém, meu pastor. Estou alegre também nesta noite por estar participando pela primeira vez, juntamente com os colegas, o presbítero Roberto, pastor Adilson, e com o Senhor, que é meu amigo. Como o Senhor falou, né? A história do resgate de vida é uma história que a gente já acompanhou desde o princípio, desde quando iniciamos naquela igrejinha de tábua ainda na área da sua casa. Verdade. E eu tenho certeza que o Senhor ainda tem muita história para escrever na vida do Senhor, como o Senhor já falou. E isso aqui é só o começo, essa rádio e essa TV é só o começo. Tenho certeza que Deus tem um grande projeto, porque Deus tem visto o coração do Senhor, o tanto que é aberto para o reino dos céus. E eu fico feliz por estar debatendo a palavra do Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para ensinar e mostrar a verdade bíblica. Glória a Deus. E estamos aí para contribuir nesta noite. É verdade. Nós estamos aqui para fazer o ID do Senhor, levando conhecimento para as pessoas e também para poder a gente trocar aquele diálogo, porque eu falo o seguinte, no início, os cristãos, eles sentavam nas portas das casas e ali ia contar história, ia falar dos testemunhos, da vida, das experiências que eles tinham, e isso acabou nos dias de hoje. Então a tecnologia veio chegando e as coisas foram modernizando, e então surgiu essa forma agora de comunicação do podcast, né? A gente se reúne numa sala para discutir um assunto. E falando do assunto que nós escolhemos hoje, é porque nós estamos vivendo uma atualidade, algo bastante complexo. E eu creio que muitos pastores também estão vivendo isso e já têm percebido e gostaria até mesmo de estar aqui conosco participando também desta reunião aqui, deste bate-papo, porque também tem muito a acrescentar no que nós vamos estar falando aqui. É claro que a gente não sabe de tudo, mas o pouco que nós sabemos nós vamos transmitir, e eu creio que lá muitas outras pessoas vão falar assim, olha, você podia ter falado isso também, porque também encaixa aí também. É claro que a gente não tem o tempo que fosse suficiente para a gente falar tudo, mas o que nós podemos falar aqui nesta noite nós vamos estar falando. Já quero dizer que o texto que nós vamos estar abrangindo aqui para os nossos seguidores, para os nossos amigos que vão estar entrando, está em Filipenses 4, versículo do 11 ao 13, mas nós vamos ficar com ele exatamente no versículo 12, né, pastor Romilson? O versículo 12. Eu quero já estar lendo, e depois eu vou mandar um abraço aqui especial, e aí cada um de vocês quiserem mandar um abraço. 13. É o 13, né? É o 13, e é verdade. É o 13, isso. Obrigado, presbítero Roberto. Então é o seguinte, aí depois eu quero mandar uns abraços para as pessoas que estão nos acompanhando, que sempre estão nos prestigiando na nossa programação. Vocês também vão ter um horário para vocês também mandar um abraço para vocês, para quem vocês quiserem. E aí nós vamos entrar mesmo valendo já no nosso questionário aqui. O versículo 13, Filipenses 4, versículo 13, ele fala assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O assunto é ponto final, mas eu quero trazer ele em um questionamento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Então quero fazer aqui uma pergunta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Porque nós estamos vivendo um tempo em que parece que está mudado daquilo que nós conhecemos na palavra de Deus, né? As pessoas estão achando que pode tudo ou não pode, eu posso fazer o que eu quero ou eu não posso, como que é isso? Está livre, está aberto para mim fazer o que eu quero? Será que é assim que esse texto está querendo nos dizer? Será que é isso mesmo que essa palavra vai nos dizer? Então esse aqui é o assunto desta noite, que nós vamos estar aqui ouvindo o pastor Adilson, o presbítero Roberto e o pastor Romilson,
que vai estar nos ajudando a entender esse texto. Vamos fazer uma exegese desse texto aqui, nós vamos esmiuçar esse texto aqui, nós vamos caçar aqui aonde é que está essa palavra, até onde essa palavra vai nos levar nesta noite, amém? Amém. Então já quero mandar um abraço muito especial para minha esposa, pastora Ana Lúcia, que Deus abençoe a pastora Ana Lúcia, que agora há um pouco terminou aqui a oração da segunda-feira. Deus abençoe a vida dela. Também um abraço para minha neta Ana Sofia, também a minha outra netinha a Elizabeth. Quando falo Elizabeth, eu lembro da rainha e eu já fico, né? A Elizabeth também, um abraço todo especial para meus parentes, todos aqui de Paraíso, Tocantins, não vou falar o nome porque é tantos, né? Está quase todos aqui. E aí eu posso pecar e esquecer o nome de um, então para todos eles. Também um abraço para todos os pastores, nossos amigos aqui de Paraíso, que eles possam ser abraçados pelo pastor Vilmar e pela RVTV Paraíso. E também para os nossos amigos pastores daqui do nosso Brasil, eles que são o pastor de Assis de Palmas, pastor Maruel de Vitória da Conquista, pastor Valdemir Bahia de Vitória da Conquista, pastor Luiz Carlos de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, pastor Cláudio Costa de São Paulo, pastores que sempre têm nos acompanhado, têm nos ajudado, que Deus abençoe a vida de vocês. Também o cantor Valdeci Rocha, que está em São Paulo hoje, né? Ele é do Belém, Pará, mas que está em São Paulo, um abraço também para ele. E aqui nós estamos iniciando esse programa dessa segunda-feira, esse podcast. Pastor Adilson, o senhor quer mandar um abraço para a igreja, do senhor, para os seus familiares, para os seus amigos? Quero mandar um abraço, né, para minha esposa, para minha filha, para meu genro, meus netinhos, né? Rafael, Ana Vitória e a Maria Eduarda, que está em Goiás. Mandar um abraço para o pai dela ali, o Endel, né? A irmã Dora, né? A mulher de Deus ali, que é a avó dela, parte de pai. E todos os irmãos da igreja, né? Projeto Metanoia, e todos os pastores, né, dessa cidade. Também aqui, né, eu esqueci de cumprimentar meus companheiros, né? Não passou da hora. Pastor Romilson aqui, o presbítero Roberto, né? É uma alegria ter vocês aqui. Que eu falei com o pastor Vilmar e a gente esquece, mas é uma alegria estar com vocês aqui, conhecendo, né, os irmãos, não conhecia ainda. Deus abençoe. Amém. Amém. Presbítero Roberto também quer mandar um abraço para alguém aí, para um parente, amigo. O senhor nessa noite está com a oportunidade. Amém. Quero mandar um forte abraço para minha esposa, diaconisa Sandra, né, que tem muito auxiliado no nosso ministério. Ao meu filho Asaf Samuel, aos meus pastores, né? Ao pastor Antônio Cândido, meu pastor congregacional, pastor Romilson, grande amigo. Quero mandar um abraço para os irmãos que estiverem me ouvindo lá em Mato Grosso, né? Para todos os irmãos, um abraço forte para meus pais, pastor Francis, missionária Mari Campos, lá da cidade de Apiacás, Mato Grosso. E os amigos pastores de lá de Cuiabá, Várzea Grande, que estiverem nos ouvindo. E a todos os irmãos também, os amigos pastores, né, cumprimentando aqui o pastor Adilson. Pastor, uma honra estar conhecendo o senhor pela primeira vez. O pastor Vilmar, um homem que eu sempre admirei ele, sempre falei para ele. E estar aqui fazendo essa parte contigo nesse podcast hoje, para mim é uma honra, meu pastor. Estar aqui em frente a frente com o pastor Romilson, grande amigo, para mim é uma honra. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pastor Romilson também nessa noite quer mandar um abraço para alguém assim especial que o senhor lembra nessa noite? Sim, também não posso deixar, né, de estar mandando um abraço para minha esposa, que é a mulher que tem nos sustentado através das suas orações. Amém. Juntamente com a minha filha Kathleen e o meu filho Marcos André, e todo mundo ali da igreja Congregação Nova Jerusalém, no setor marista, que possa estar assistindo esse programa desta noite. Quero deixar o meu abraço a cada um e a todos os companheiros. E a quem nos ouve nesta noite, receba um forte abraço do pastor Romilson. Esperamos que possamos auxiliar um pouquinho nesta noite a cada um. Amém. Glória a Deus. Então todos sintam-se abraçados. Nesta noite nós estamos muito felizes com a presença de todos. E o assunto é: posso todas as coisas naquele que me fortalece? E aí, pastor Romilson? Como é que fica essa situação?
Posso todas as coisas naquele que me fortalece? A gente às vezes vê certas coisas acontecendo, né, pastor Adilson? É verdade. E às vezes a gente começa a ficar preocupado. Porque as pessoas hoje, eles pegaram o livro sagrado, as escrituras, e estão fazendo eles de patrimônio próprio, né? E eu tenho visto assim como se esse livro tem se tornado um patrimônio próprio da pessoa. A pessoa pega e aí usa aquilo ali em defesa dele. Olha, eu estou fazendo isso porque está dizendo que eu posso. Aí eu escolhi esse texto exatamente para a gente poder dar uma trabalhada sobre isso aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece? É claro que nós estamos falando que aquele que nos fortalece é o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, muitas pessoas usam Jesus para justificar, para encobrir, para dar legalidade, para poder tentar fazer com que ele fique fazendo tudo e dizer assim, não, mas Jesus, ele é amor, Jesus, ele é a graça, Jesus é isso, e por causa disso eu posso fazer e tudo bem. Será que é assim mesmo? Será que o texto aqui, ele está dando essa legalidade para nós? Será que a Bíblia não tem algo que é contrário a essa visão? Será que essa visão de poder fazer tudo e Jesus vai perdoar, e aí é só eu erguer a mão de novo e falar, Senhor, me perdoa, e está tudo bem, e pronto? Porque nós temos visto uns absurdos, pastor Romeu e presbítero Roberto, nós temos visto uns absurdos acontecendo hoje, porque antes isso não era tão visível, né, pastor Adilson? Os negócios eram mais encobertos, porque agora com a mídia, com a tecnologia, com as redes sociais, tudo que a pessoa faz está sendo mostrado, né? Está aí nas redes sociais, a gente vê lá e a gente olha e fala assim, mas que absurdo, como pode isso? Então, por isso esse texto, para nós poder saber. Por exemplo, vamos abrir o texto dizendo assim, uma pessoa que mente, ele pode usar a Bíblia para poder pregar contra a mentira? Pastor Adilson. Tem como, né, irmão? Porque já existe um versículo que corta ele lá pela raiz, né? Que fala assim, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiser, né? E vos será feito. Então, o que acontece? Para nós ter o direito de usar a palavra de Deus, nós temos que estar ligado a ela tem que estar enraizada em nosso coração. Então, a pessoa que é mentirosa, a Bíblia diz que ela não tem parte no reino de Deus, o mentiroso. Está então nós... E a gente tem que tomar muito cuidado, né, pastor, que existe um vício, né, a pequena mentira, né? E essa pequena mentira, né, diz que é o pequeno toquinho que arranca a unha do peão, né? Então, essas pequenas coisas vão acumulando. Nós esquecemos, irmãos, que o Deus que nós servimos é um Deus detalhista, né? É o caso de Saul, né? Ele perdeu o reinado, né? Porque ele achou que podia obedecer a Deus em parte. Ele achou que podia, Deus mandou ele destruir os amalequitas, mas a Bíblia diz que ele foi, mas deixou o melhor do gado, e deixou o rei Agag, né? Assim, o que acontece, irmãos? Está existindo muito isso hoje. Na igreja, as pessoas querem obedecer a Deus em parte, né? E eu prego muito isso na igreja, irmãos. Nós temos que lutar, porque é o seguinte, irmão, errar nós erramos. Mas o que acontece, irmãos? Mas nós temos que visualizar, ter a visão de Deus que nós estamos fazendo algo errado. Então, existe muitas pessoas que a mente desse está cauterizado, o erro para ele se tornou coisa comum. Ele já não se sente mais acusado, né? Porque ele faz tanta coisa errada e quer, né, irmãos, outro defeito, coisa que está acontecendo. A pessoa acha que peca, ele vai ajoelhar e vai pedir perdão a Deus e Deus vai reconciliar ele. Porque o que a Bíblia diz? O que faz divisão entre nós e Deus? O que é? Os nossos pecados, né? E como que a pessoa que está desligada do céu, como que ele vai orar a Deus para Deus voltar a comunhão para ele? Então, hoje o povo está levando dessa maneira, né?
mente, peca, adultera e vai, e simplesmente dobra o joelho lá no seu quarto e pede perdão, né? Sendo que os pecados graves que eu estou falando, não é um pecado de mentira, é um pecado também, mas tem os pecados igual a Bíblia de morte, né? Que a pessoa acha que pode ajoelhar e pedir perdão a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não esquecer que Deus é santo, né? Então nós temos que tomar cuidado. Verdade. Então, e a gente tem visto nessa área da mentira. Por que eu estou falando a área da mentira? Porque a palavra ela é muito forte, que muitas das vezes as pessoas usam também a mentira até para tentar justificar alguma coisa, né? Usa a mentira para tentar justificar alguma coisa, fala assim, não, mas eu vou fazer a metade, não vou declarar tudo, não vou expor tudo, vou deixar um pouco no encoberto, porque senão pode ser que aconteça alguma coisa. Isso, de certa forma, é uma mentira, mesmo que ela não seja uma mentira na totalidade, né? Mas ela é uma mentira. Omitir alguma coisa é uma mentira. Então, assim, pelo que a gente conhece, que na segunda rodada nós vamos falar sobre isso do Espírito Santo, pelo que nós conhecemos do Espírito Santo, esse corpo que não está santo, dificilmente haverá a presença do Espírito Santo nele, porque ele não vai compactuar com o templo sujo, assim fala a Bíblia, né? Mas eu quero fazer essa pergunta também para o presbítero Roberto. Uma pessoa que mente, ele pode todas as coisas naquele que fortalece. É o seguinte, essa pessoa que mente, ele pode fazer todas as coisas que ele quer, ele pode, por exemplo, orar para uma pessoa, para a pessoa ficar curada, ele pode pregar, ele pode... O que você vê? Como você vê essa questão da mentira no Evangelho e as pessoas usando isso e dizendo, não, eu posso fazer isso? Como você vê isso? Pastor Vilmar, a Bíblia Sagrada, ela diz assim, João, capítulo de número 17, se não me falha a memória, isso, versículo 17, dizendo, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus agora vai expor uma situação ainda no livro de João, capítulo anteriormente, no capítulo de número 14, versículo de número 6, dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a Bíblia. Mas a Bíblia também ela nos cita dizendo que o diabo é o pai da mentira. E ele foi omisso desde o princípio. Quando a gente vai entender e estudar a queda do homem, em Gênesis capítulo de número 3, nós vai ver o diabo se expondo como um pai da mentira. Gênesis capítulo de número 3, na desobediência do homem, aí o Senhor disse, porque para Adão, de todas as frutas tu pode comer, mas não daquele que está lá, no meio do jardim. E a mulher, então, ela vai se alubriar com a conversa do inimigo, a mentira do inimigo. Entende que a mentira, ela se caracteriza como uma verdade maquiada. E quando a gente pega o texto de Filipenses 4:3, nós vamos entender que aqui nesse texto, Paulo usa uma linguagem própria da área econômica e de investimentos, com o propósito de demonstrar claramente o volume do lucro espiritual. Então, se a pessoa vive na mentira, como ele vai ter um lucro espiritual? Como? Como eu posso dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Quem é que me fortalece? É mentira? Daquilo que a pessoa se alimenta, sim, é do que ele vive, né? Porque é o que traz o alimento. Pastor Romilson, a mesma coisa. Eu
praticando a mentira, eu posso fazer a vontade de Deus, eu posso curar, eu posso pregar, eu posso batizar, eu posso... Aguarda só um momentinho que a internet deu uma oscilada aqui e caiu lá e caiu tudo. Não foi alguém que derrubou? Não, é o sinal de internet está péssimo. Até que o computador está travando. Mas tem como derrubar a internet? Tem, live. Hã? A live. Se alguém não gostar e começar a denunciar lá, derruba. A internet não, a live. Voltou? Bom, então vamos lá. Pastor Romeu, eu vou formular diferente então. Eu, mentiroso, posso fazer a vontade de Deus? Posso tudo naquilo que Ele me fortalece? Eu mentindo, sendo mentiroso, eu posso fazer? Pastor, vamos começar por partes. Para o reino dos céus, ou para Deus, não existe meias verdades. Ou é verdade ou é mentira. Isso aí é que o ser humano não entende, o crente não entende. Para o reino dos céus, não existe meias verdade. Ou é uma verdade completa ou ela se torna uma mentira. E o que a Bíblia nos orienta? Pedro está dizendo que nós deixamos toda sorte de engano. E o engano é mentira, porque quem mente está enganando alguém com uma pouca verdade. É verdade. E João também vai escrevendo, ele também disse que a prática do engano, essa prática antiga nas nossas vidas, tem que ficar para trás. Se o crente mente, quando aceita Cristo, ele não vai poder mais mentir. Porque talvez seja isso que nós estamos vendo nos nossos dias. Como eu falei já hoje cedo, nós estamos vendo um evangelho barato sendo pregado, sendo oferecido nos púlpitos das igrejas, um evangelho que não existe renúncia, um evangelho que está ensinando porcos a ser ovelha e continua se revolvendo na lama. O camarada aceita Cristo, mas o camarada não transforma. Aí eu pergunto, que evangelho é esse? Porque o evangelho é as boas novas, é o anúncio da boas novas. E o evangelho, aonde ele chega, se chega numa comunidade, numa cidade, numa família, numa vida, ele traz transformação. Esse é o princípio. O evangelho veio para transformar a vida. Ou seja, o evangelho veio para transformar o mentiroso num caba que fala a verdade. O evangelho veio para transformar aquele que compra e não paga em um bom pagador. E o evangelho veio para transformar o marido que é desonesto com a esposa a ser um marido honesto e fiel a ela. Esse é o evangelho que eu ensino, é o evangelho que eu prego. Embora, paralelo a isso, tem um evangelho que está sendo pregado aí, onde não exige essa renúncia. Mas, formulando a pergunta, mentiroso e enganador não tem parte no reino dos céus. Porque se habita em mim a mentira, não tem como o Espírito Santo habitar em mim. Essa é a verdade. Ele não vai compactuar. Dura e crua. Verdade. O evangelho é simples de se entender e de praticar. Aí às vezes nós ficamos botando desculpa e botando obstáculo. Mas o evangelho é simples, irmão. É simples, simples. Apocalipse diz que nenhum mentiroso herdará o reino dos céus. Acabou. É simples assim. Ô, pastor, Ou eu mudo ou eu não mudo. agora que eu vejo, nós somos os culpados. Os pastores da atualidade. E eu concordo com o senhor. O que está acontecendo, irmão? Os pastores hoje, em vez de trazer a pessoa para se adaptar à palavra de Deus, está adaptando a igreja, as pessoas. Você entende? Então, o que está acontecendo? Eu estava falando esses dias, eu fico observando certos obreiros hoje, vejo e falei assim, eu queria conhecer esses pastores que consagrou essas pessoas. Porque a pessoa não tem condição alguma de ser um obreiro, né? E muitas vezes são consagrados, né? E aí o que acontece, pastor? Esse obreiro traz um sofrimento grandíssimo para os pastores. Porque é o seguinte, o camarada é presbítero, ele chega lá na sua igreja, ele quer ser presbítero, ele quer ser considerado, ele é evangelista, chega lá com a carteira de evangelista, ele quer ser considerado evangelista. O que acontece, irmão? Esse homem nunca vai prestar, essa pessoa nunca vai prestar, sabe por quê? Porque ele não teve renúncia alguma, ele não tinha qualidade alguma para ser consagrado e foi. E aí o que acontece, irmãos? Ele nunca vai dar um obreiro que presta, porque é o seguinte,
ele não teve uma estrutura, não criou nele uma estrutura de obreiro, e o pastor levou ele, muitas vezes, para não perder, porque é o seguinte, irmão, se você quer dar presente para os outros, compra com seu dinheiro e dá. Agora, o que está usando hoje? Consagrar a pessoa como um presente, né? Como um agrado para a pessoa não sair da igreja. Então, o que está para segurar a pessoa? Está acontecendo isso nas igrejas, e hoje o sofrimento dos pastores com esses obreiros, irmão, é grandíssimo. A pessoa não tem responsabilidade, a pessoa é mentirosa, porque é o seguinte, irmão, a pessoa que faz um compromisso de fazer um trabalho na igreja e ele não cumpre aquele trabalho, é mentiroso, né? Porque as coisas de Deus, irmão, eu tenho um zelo muito grande. Eu falo com os irmãos, crente tem que ter horário de chegar em culto. Crente tem que entrar e ter reverência dentro da igreja, certo? Eu estou ali, irmão, na vila ali, na invasão ali, quando nós chegamos ali foi uma dificuldade muito grande, as crianças, né? Porque eram as crianças assim, sem limites, sabe? Teve um dia, eu sem estratégia, irmão, para mexer com aquelas crianças. Eu fui fazer uma festa lá um dia, eu fui ficando, não sabia o que eu fazia, eu fui lá e cortei uma vara. Pus os meninos tudo cedo daqui, ó. Leva, irmão, mas não é assim, Deus. Aí, irmãos, um dia eu falei assim, eu falando com Deus lá um dia, Senhor, vou parar, hoje é o último culto que eu vou dirigir aqui nessa igreja, eu não vou dirigir culto aqui mais, eu não dou conta de mexer com esses meninos, sabe? Você convidava as pessoas para ir no culto, a pessoa, não, fui lá um dia que as meninas não deixam ninguém assistir culto. Aí, irmão, a hora que eu falei que ia deixar aquelas crianças, Deus falou comigo, que era o último, falei, hoje é o último culto que eu vou dirigir. Aí Deus falou comigo, se você deixar, vai tudo para droga. Aí eu falei, Senhor, então o Senhor me dá uma estratégia. Estava sofrendo à toa, pastor, porque eu não tinha pedido a Deus uma estratégia, né? Talvez o Senhor me dá uma estratégia. Aí Deus falou assim, compra gravata e põe no pescoço de cada um. E fala para eles, separa eles, ora com eles, sabe que é obreiro e mirim. Eu fiz isso, irmão. Hoje são exemplo da igreja. As pessoas, todo mundo que chega lá, nós tem lá, eu estava contando hoje, 18 crianças, tem o grupo de louvor, o escanto, tem uma bênção, certo? Então, o que acontece, irmãos? Muitas vezes está faltando de nós orar mais, né? Buscar mais para separar as pessoas, orar mais, né? Para Deus dar mais visão. Eu tenho pedido muito a Deus visão, irmão, eu tenho me achado muito sem visão. Você entende? Eu falo, Senhor, mas eu sou pastor, eu preciso de mais visão. Eu tenho chorado nos pés do Senhor, né? Buscando essa visão, para que nós venhamos errar menos, né? Estou conversando muito, né? Não, pode pode concluir, pode falar. Não, então, irmãos, a gente vê, né, hoje essa dificuldade, né, que os pastores estão enfrentando, porque as pessoas deixaram de ser verdadeiras. Você vê a pessoa, o pastor, ele não tem medo de mentir para você, para justificar porque ela não veio no culto. Ele inventa uma história de caronchinha das mais, certo? E assim, sabe, sem saber que aquilo vai trazer um resultado negativo na vida dele, né? Tem pessoa que tem coragem de falar que estava até doente, sendo que estava sadio. Então, é aí que está o texto que nós estamos aqui. É mentira. Uma pessoa que mente. Só para você... Eu estou com... Não querendo cortar já o assunto aqui, entrar. Aqui, ó, o que a Bíblia Sagrada diz no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, todo aquele que conhece a verdade, ele é liberto. Porque Jesus é a verdade. É a verdade. João 8, 36, e vai dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se uma pessoa já foi liberto, ele não volta à prática. Ele não volta. Por quê? O verso de número 44 vai dizer assim, vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é um mentiroso e pai da mentira. Então, se Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertar, ele vai dizer assim, se pois o Filho te libertou, verdadeiramente tu serás livre. Mas aquele que volta à prática, ele está demonstrando que não é o pai, Que não estava liberto. não é o filho, não está liberto. Não é verdade? Verdade. Porque quem volta a fazer as mesmas coisas que antes fazia, não estava liberto. Sim, É e é O cachorro que voltou a se alimentar do seu Isso. próprio vômito. É o que nós estamos falando. o cão não volta ao próprio vômito, como diz a Bíblia, né? E Quando- só cumprimentando o pastor Edilson, ele falou muito sobre esse tipo de gente que prejudica os pastores. Pastor Edilson, e eu falo ainda mais para o senhor, sem medo de errar, que esse tipo de gente dentro das igrejas, pastor Vilmar, eles não prejudicam só os pastores, não. Não, os membros mais que sofrem. Tá? A obra do Senhor, ela fica estagnada, parada. Enquanto não se resolva essas questões de pecado dentro da igreja, de mentira, de qualquer que for, a obra do Senhor não prospera. Talvez isso seja o que nós estamos vivendo, porque nós nunca vivemos um tempo em que o maior baixo número de salvação de almas Sim. não está tendo. Mas pastor Romilson, olha o que o senhor está dizendo. Bom, se você pegar e analisar o texto de Números, capítulo de número 12, quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés, que Moisés levanta ali, diz que quando o Senhor entra com disciplina na vida de Miriam, diz que ela ficou leprosa, não é isso que o texto diz? Moisés foi orar para o Senhor pedindo que o Senhor curasse a Miriam. Mas e aí o Senhor falou para Moisés, Moisés, pode um filho cuspir na cara do seu pai? Não é questão, Moisés, de perdão, não. Não é questão de perdão, não. Miriam já tinha sido perdoada. Mas era questão de disciplina. Respeito, né? De disciplina. Aí o que mais chama a atenção, nós discutimos isso no estudo nosso, foi que o povo todo ficou parado. A congregação não se movimentou. Parou tudo. Aí eu pergunto, o que a multidão tinha a ver com Miriam? Tinha a ver alguma coisa? Não tinha, né? Porque o pecado era dela. Mas pela falha dela. Aí o Senhor falou assim, não, o Senhor falou, Moisés, não, Moisés, não é questão de perdão, não. É questão de disciplina. Tira Miriam de dentro do arraial e deixa ela trancada fora do arraial 7 dias. 7 dias de atraso. Tá vendo? 7 dias, disciplina ela. Disciplina Miriam. Talvez isso que o senhor falou é porque essas pessoas nunca passaram por disciplina. E com isso a obra paralisa, pastor. Paralisa. Não tem salvação de alma, a igreja não prospera, a igreja não cresce, porque está em pecado. Diz o texto que a multidão ficou parada. Todinha lá em número. Depois vocês assim, não podia andar. E aí, depois que cumpriu os 7 dias, que trouxe ela foi curada, passou pelo período de disciplina, aí diz que todo o povo caminhou. Ou seja, a obra de Deus, quando está dessa maneira, por causa de obreiros, de membros que não querem ser transformados, ela paralisa. Pastor, Você pode olhar para a igreja, ela não cresce, não tem salvação, não tem cura, não tem milagre, não tem libertação, não tem transformação, está estagnado. O mundo espiritual está com legalidade. O inimigo achou uma legalidade e ali ele tranca. E Deus não pode agir contra a legalidade. não. Ele só age, Deu livre-arbítrio para o homem. só age na legalidade quando o homem reconhece É verdade. a legalidade. É verdade. Talvez isso seja um dos maiores problemas nossos. É não querer resolver as coisas. Aí outra coisa, pastor, a gente não trata mentira. É erro, pastor Edilson, pastor de congregação, pastor João é pastor de congregação, eu sou pastor de congregação. A gente não trata mentira. É erro. Você sabe o que é enxugar gelo? Tem como enxugar gelo? Sempre vai haver. Se você for perdendo tempo, tratando mentira dentro da igreja, você vai enlouquecer. Você vai endoidar. A gente não trata mentira, a gente vai na origem do problema. Trata um mentiroso. Irmãos, chega para cá, meu querido. Vamos passar pelo período de disciplina. Vamos resolver essa Vamos situação. chegar. Porque a disciplina é isso, é por ao lado. É por ao lado. A disciplina nunca foi de comunhão, e sim de posição. Vem para cá, meu filho, vamos pro meu lado.
Vou te ensinar umas coisas. Você vai andar comigo a partir de agora, eu vou te ensinar umas verdades. Aí você Isso sabe é o que disciplina. acontece, pastor? Ele fica nervoso, sai da igreja, chega lá o outro pastor. É Não, isso. meu irmão, vem pra cá, o pastor seu tá muito enjoado. É isso aí que é onde que agora nós vamos chegar no segundo bloco nosso aqui. Você É a respeito disso aí. E outra coisa, pastor, só terminando esse negócio da mentira. Tinha uma irmã lá na igreja, tudo engloba esse negócio de você passar a mão, o pastor passar a mão no pecado. Tinha uma irmã lá na igreja que ela era amigada e participava da ceia, né? Ela veio da igreja que batizou ela. Ela falou que o pastor batizou ela porque o marido dela não era crente, mas falou que depois ela aceitava Jesus. Aí ela chegou lá na igreja. Eu peguei e aconselhei ela. Falei, irmã, eu se fosse a irmã não participava. A Bíblia diz, por isso há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque comeu e bebeu o sangue do Senhor indignamente. Porque é o seguinte, a Bíblia diz que cada um examina a si mesmo. Eu acho que o pastor não tem autoridade de proibir uma pessoa que veio, né, e ele está achando que está... Eu, aconselhei ela, chamei ela, aconselhei ela, fosse a irmã, não participava, essa ceia não vai fazer bem para você, você entende? E aí, o que acontece? Mas ela falou que depois que foi batizada, sem ser casada, amigada, ela falou que nunca mais teve vontade de casar. Você entende? Então, o que acontece? É igual o erro que eu estou falando aqui, do obreiro, por exemplo, você consagrar um obreiro, que ele não tem a vida no altar, não está preparado, aquele obreiro nunca vai querer consertar. Você entende? Nunca vai. Ele nunca vai querer melhorar. Então, é igual a irmã aí. Então, o que está acontecendo hoje? As pessoas estão ficando perdidas, culpa de pastores sem preparo, pastor que não tem espiritualidade, pastor que quer, né, irmãos, facilitar as coisas, e está cheio disso aí, né? E por isso que muitas vezes a igreja da gente, que usa a palavra de Deus, ela cresce bem menos, né? Porque as pessoas querem facilidade, né? O negócio é esse. Isso. Bom, eu vou, nesse segundo bloco, eu vou mandar um abraço para as pessoas que estão pedindo aqui. Um momentinho. Atingimos a meta de 55 compartilhamentos. É mesmo? Batemos o recorde? Já passamos. Passamos da meta. Nossa meta é 50, ainda não tínhamos chegado, então tá aí. Eu vou mandar um abraço para essas pessoas que estão nos ajudando. Glória a Deus. Se tu quiser trazer o lanche, pode trazer também. 236 reproduções. Olha aí. Eita glória! Meu Deus. Tá vendo? Que bênção, glória a Deus. Então tá aqui, a missionária Inês Bonfim, que nessa é quinta, né? No sábado. No sábado. Vai pregar lá na igreja. Na igreja do pastor. Eu quero convidar o pastor para quarta, se ele aceitar. Na quarta eu tenho culto, meu pastor. Meus dias de folga é na quinta e na sexta. Então você vai pregar na quinta, na sede. Na sede. Então tá aqui, Inês Bonfim, missionária Inês Bonfim, que está nos assistindo. Zenaildo Bezerra também está nos assistindo. Juliana Diniz também está nos assistindo, que é a filha do pastor Adias, né? Minha filhinha caçulinha. Pastora. Papai te ama, viu? Pastora Ana Lúcia também está nos assistindo. Minha esposa, Deus abençoe. Jéssica Lohane está nos assistindo também. Sobrinha do pastor Romils. Cibele Lanús, minha filha, está nos assistindo. Ucileia Arruda também está nos assistindo. Arlene Santos também está nos assistindo. Um abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Tá? Se quiser trazer o lanche, viu, Stephanie, pode trazer. Bom, nesse segundo bloco, nós vamos falar na questão que nós pegamos a questão da mentira e sabemos que a mentira ela abre uma legalidade para os espíritos imundos, espíritos malignos entrar e fazer tudo isso que eu já falando aqui, um bagaço no ministério. Né? Atrapalha o crescimento. Stephanie, tu escutou? Tá gravando. Atrapalha o crescimento. Tá né? gravando? Tá gravando? Tá, acho que tá. E a gente tem visto que muitas das vezes nós temos, como pastores, pela carência e pela necessidade do crescimento do ministério, às vezes a gente quer ajudar o abençoado. Vai suportando. A gente vai... É lavar o porco. Exatamente isso, né?
Então a gente quer aí dar aquela mão amiga, porque temos que ser pacientes. Esperando que a pessoa mude. Esperar, vamos, né? Vai que O lobo vira ovelha. vira ovelha. Vira ovelha. E aí a gente vive nessa luta. Aí e é o que o pastor Adilson está falando, gera um sofrimento para nós pastores. Grandíssimo. Tentando ajudar aquele que não quer ser ajudado, aquele que não quer mudar, aquele que não quer melhorar. Por quê? Porque se eu então aplicar a disciplina, que é o que o pastor Romeu falou, essa pessoa vai sair. Vai sair. E aí o outro vai pegar. Só que nós temos que entender uma coisa. Não se trata uma enfermidade colocando uma maquiagem. É que o pastor... Né? Você só vai encobrir a enfermidade, né? o machucado. Então você tem que Pastor fazer o quê? Delmar. Você tem que expor aquela enfermidade ali e curar, botar o remédio. Não é assim? Aí curou. Eu estou rindo aqui, pastor, pelo seguinte. Aí o camarada chega lá todo machucado, todo ferido. O que é que foi? Aquele lobo que saiu da sua igreja. Foi lá e fez um estrago lá. Pastor Vilmar, eu lembro que sempre ouvia aquele bom e velho ditado: se mete ou late, ardia-se como ardia antigamente. Ó, Se mete ou late, ardia-se como ardia antigamente. Tinha gente que queria se machucar uma vez só. E não ia querer mais. verdade. Não queria mais. A questão, pastor, é que às vezes o nosso modo de ajudar é Tá que tá atrapalhando. errado. Sim. Nós estamos ajudando o camarada, talvez aí pro Errado. inferno. Não é nem se salvar. Então, Sim, mas a mudança eu já vejo que é um ponto, ele já é como uma decisão. É decisão. A pessoa, ele decide se quer mudar ou permanecer no erro. O que a Bíblia diz? Aquele que encobre seus pecados não prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não tem como alcançar misericórdia sem deixar e Sem antes abandonar. confessar, né? Confessar. Mas o caso é o seguinte, irmão. É o caso que eu falei aqui. Se você leva uma pessoa uma pessoa que não tem os princípios para ser um obreiro, você leva ele obreiro, ele nunca vai consertar. Ele não conserta. É a mesma coisa que você consagrar um lobo, né? É o lobo querendo ser ovelha. Ele nunca vai conseguir ser ovelha. Né? Ele vai estar sempre... esses dias eu fiz uma mensagem lá na madrugada, eu falei assim, eu me sentindo frustrado, eu fiz uma mensagem, o lobo queria ser ovelha. Aí, o que acontece? Eu me senti como Elias lá no deserto, você entende? Quando ele estava morrendo, pedindo a morte, aí eu senti que Deus foi lá me visitar, certo? Deus foi me visitar e chegou, meu filho, por que você está assim? Eu falei, Senhor, é porque aquela ovelha, eu levei ela para as melhores pastagens, eu levei para ela nas melhores águas, e eu estou vendo, Senhor, a cada dia aquela ovelha se definhando, aquela ovelha não desenvolve. Aí Deus falou comigo, falou assim, você já puxou aquela ovelha, você já pegou ela pela pele e puxou? Aí eu falei, não. Ele falou, então puxa a pele. A hora que eu puxei a pele, não era ovelha, era lobo. Era um lobo, que estava com pele de ovelha. E eu querendo fazer ela comer capim. ele não vai comer capim. Aí eu levava ela para o capim, levava ela ela ia comer o capim com aquela boca ruim, né? Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Sabe que a minha palavra, aí você começa a se culpar. Aí você começa a achar assim, o defeito está em mim. Você entende? E aí, irmão, você entra em depressão. Por que tem tanto pastor suicidando hoje? Por causa disso, irmão, ele sempre frustrado com o seu ministério, porque o ministério não desenvolve, né? Muitas vezes, né? Então, o que está acontecendo? Muitas vezes, irmãos, é porque nós não estamos sabendo, igual o pastor falou, tratar, né? Nós temos que orar mais, pedir a Deus, igual eu pedi com as crianças. Eu sofri demais com as crianças, mas falei, Senhor, me dá uma estratégia. E eu fui lá, ministrei lá, eu vi como que aquelas crianças elas são comportadas hoje. O pastor vai ver quando for lá na vida. Então, o que acontece, irmãos? Nós sofremos muitas vezes, porque nós estamos querendo usar as nossas estratégias,
né? Em vez de nós orar mais, pedir mais estratégia de Deus, e aí o que acontece? O sofrimento fica grande. Aí foi quando eu senti aquela mensagem, né? Deus falando fortemente comigo naquela madrugada, né? E então eu e minha esposa temos sofrido muito, sabe? Pastor Adilson. Só um momentinho. Eu quero agradecer aqui, que pela primeira vez eu senti a vontade de fazer algo aqui que eu ainda não tinha feito, né? Falar nisso, nós até esquecemos de orar no início lá. Você não me lembrou, né? Já fomos direto no banquete. Eu coloquei um QR Code aqui e pedi assim, alguém que quiser patrocinar o lanche do podcast dessa noite, fique à vontade. Tá bem aqui o QR Code aqui, pode mandar aí um pix aí para nós aí, abençoando. Eu quero agradecer aqui a irmã Cinelândia que entrou lá, que fez a doação desse lanche para nós aqui hoje. Rapaz. A irmã Cinelândia que doou para nós aqui. Deus abençoe a irmã Cinelândia. Um abraço, irmã Cinelândia, Deus abençoe sua vida. A irmã Cinelândia tem sido uma obreira forte aqui Tem sido presente. Tem te ajudado bem, né, na Muito. igreja. Sempre Muito. a gente vem cá pregar, ela tá aí. Ela está aí, a família dela congrega com a gente, tem sempre nos ajudado. Obrigado, irmã Cinelândia, Deus abençoe sua vida. E o próximo podcast, nessa próxima quinta-feira, que vai ter aqui, quem quiser também patrocinar, fica à vontade. Depois nós vamos botar aí o nosso QR Code também. Vem mais um que tá gostando. Tá bom. Pastor Vilmar, pastor Adilson, pastor Romilson. Então nós devemos entender o seguinte, na consagração de obreiro, que se consagrar alguém sem tratar primeiro o caráter, é tipo tá construindo um destruidor de vidas. É verdade. Um destruidor de vida. Porque eu vim de uma família pastoral, sou filho de pastor. Meus pais são pastores presidentes. Onde eu já vi ali muita gente cair em pequenas coisas, uma pequena. É por isso que Tiago, isso, a Bíblia vai dizer, para mim não está falando aqui, Tiago, capítulo de número 4, 5, dizendo assim, ó, porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorra água doce ou água amarga? Não tem jeito. Pode a figueira, meus irmãos, carregar bagas de azeitona ou uma videira? Figos? Assim como nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce. E aí? Como que eu posso dizer se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? A mentira? Que te fortalece? Que fonte? Porque nós devemos entender o seguinte, que nós somos uma fonte. E pronto, acabou. Nós somos uma fonte, independente se é água doce ou água salgada. Não pode ser uma fonte jorrando dois. E a Bíblia vai dizer o quê? Que é pequena. A língua é um fogo. Um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e inflama pelo fogo do inferno. Às vezes a legalidade que a gente permite na igreja, assim, para tentar ajudar uma pessoa, pensando que a gente vai fazer com que essa pessoa se torne melhor amanhã, termina a gente prejudicando aquela pessoa, prejudicando as outras pessoas que estão junto, e aí o trabalho que seria tão simples para você curar uma só pessoa, você vai ter que curar 2, 3 ou 4, porque não curou a primeira. Eu tenho sofrido isso, eu tenho vivido isso. Contamina os outros, né? Ao invés de ajudar, elas contaminam os outros. Porque, pastor, você já observou tanto que é fácil o engano entrar na mente das pessoas? E você trabalha com a verdade, com a palavra, né? As pessoas não aprendem, mas quando chega o engano, eles têm que Eles abraçam, né? Então, eu sofri muito com isso aqui. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão entrando nessa transmissão. Sabe por quê? É importante a gente prestigiar também, né, pastor Romero? As pessoas que estão prestigiando o nosso trabalho. Nós passamos de 50 compartilhamentos e não é fácil.
não é fácil ser compartilhado assim. Se alcançar 50 compartilhamentos, nós já estávamos com 55. Então está aqui a minha sogra Divina Ribeiro, Maurício Barbosa, que está também nos acompanhando. E estou pedindo um abraço, tá vendo aí? É importante isso. Eu estava vendo as pessoas hoje, eles não querem valorizar aqueles que estão te valorizando. Então eu acho que é importante você valorizar aqueles que te valorizam. É verdade. Né? Porque há uma troca nisso aí. Então um abraço aqui para minha irmã Divina Ribeiro e também para o meu irmão Maurício Barbosa. Deus abençoe a vida de todos vocês. Voltando nesse assunto, olha, às vezes eu no início eu fazia muito isso. A pessoa chegava e eu sabia, conhecia a situação. Não, mas eu vou te ajudar. Não, mas faz o seguinte, depois nós vemos isso aí, vai levando de boa aí, tranquilo. Só que eu percebia que as outras pessoas eram influenciadas pelaquela. Pois é. Gerava uma influência. Ah, ele pode, eu posso. Ele está deixando ele, pode deixar eu também. E quando o problema, eu pensava que o problema estava de um tamanho, ele já estava 10 vezes maior, porque outras pessoas estavam também sendo influenciadas por aquilo. A gente vai ver que no Éden, até foi mencionado aqui pelo presbítero Roberto, no Éden, a serpente, ela influenciou a Eva a comer daquele fruto, o fruto que era proibido. Só que a influência da serpente, quando a Eva come e ela vem falar para Adão, se Adão cura a Eva ali, repreende, fala para ela, não pode, não faz, né? É proibido, e ele não come com ela, não teria gerado todo o problema que gerou, ao ponto deles ter sido expulsos dali da habitação onde eles tinham, né? Então, o que aconteceu? Ele não corrigiu o erro, ele não assumiu o seu erro, não também procurou a posição, né? Porque na verdade a posição dele ele era o líder, ele é quem tinha a autoridade ali de repreender aquilo. Ele deixou acontecer, o que ela caiu, ele caiu junto com ela. E assim acontece hoje nos ministérios. Aí vai, não, mas eu posso, Jesus ele é amor, eu posso fazer isso, porque ele que me fortalece. Quando a gente vai falar assim, você não pode fazer isso, eu não tenho que dar satisfação para o homem, eu tenho que dar satisfação só para Deus. Conversa. Quem não respeita o homem na terra, não respeita Deus que está no céu. Verdade. Quem não tem comunhão com quem está na terra, não tem comunhão com quem está no céu. Eu primeiro não tenho que é ter isso? comunhão com meus irmãos. Então assim, esse é a segunda parte nossa. Eu posso ter comunhão com Deus e não ter comunhão com os irmãos na terra? O pastor Romeu pode entrar aí nessa questão. Não. É simples. A palavra é não. Primeiro eu tenho que ter comunhão com os meus irmãos para que eu venha ter comunhão com Deus. Pois é, mas não é Deus que nos fortalece? Mas aí é onde é que nós encontramos o tal problema, pastor Vilmar. Que primeira coisa que não é entendido no meio cristão é a palavra graça. Porque alguém vai falar isso. O Senhor que me fortalece, não sei o que e tal, né? Todo mundo fala assim, mas a graça é um favor imerecido da parte de Deus ao homem. Justamente, isso é a definição de graça. Só que é uma graça que não vem de graça. É isso que a igreja não entende. E aí querem transformar a graça em libertinagem e nem liberdade. A graça nunca me deu liberdade de não cumprir os princípios bíblicos. Não é porque hoje nós vivemos debaixo de uma nova aliança que nós achamos que é graça e que essa graça nos dá liberdade. Ei, aonde foi que a graça me deu liberdade? Para mim viver como mentiroso. A Bíblia diz que nós não usamos da liberdade para dar ocasião à carne. Aonde é que a graça me deu liberdade de não cumprir os princípios estabelecidos pela palavra de Deus? De jeito nenhum. Se o princípio está dizendo que nós devemos ter comunhão uns com os outros, sabe por quê? Quando nós vamos para João, capítulo 14, ali, quando o Senhor começa a oração sacerdotal dele, é a única maneira, deixa eu falar para vocês uma verdade bíblica.
Sabe qual é a única maneira de o mundo olhar para a igreja e ver o Senhor? É quando nós vivemos em unidade. Jesus disse para si, Pai, eu rogo que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. É dessa maneira, meu querido. Se não houver unidade, o mundo não vai enxergar Jesus. Nós não atrai atenção. Não. Verdade. Nós não vamos nós não vamos demonstrar Deus através de nós, se não vivemos em unidade. Se não temos comunhão no partir do pão, no dia a dia. Não tem como nós demonstrar. Moça, é a oração simples de João. Segue ali João 14, 15, 16, 17, 18, que é a oração sacerdotal. Assim como o Pai, eu e o Senhor somos um, eu também rogo que eles sejam um na terra. Porque quando nós demonstramos unidade, somos um na terra, nós estamos representando Deus. Aí o mundo vê, aí o mundo enxerga a igreja como Deus, a igreja como representante do Senhor. Se houver unidade. Está vendo muita palavra e pouca atitude, né? Muita palavra e pouca atitude. Diz que tem um ditado assim, que mais vale uma tonelada, mais vale uma grama de exemplo do que uma tonelada de palavras, né? Então nós estamos falando muito em unidade e estamos vivendo pouca unidade. Uma hipocrisia, isso que é mais feio, que as pessoas estão vendo. Sim. As pessoas estão vendo nossa hipocrisia. Uma divisão. É a divisão, o que acontece? Batendo nas costas do outro, com aquela falsidade, né? É o que aconteceu com a igreja, nos fariseus, né? Na época, os fariseus que arrasou com a obra do Senhor, com essa hipocrisia, né? Esse desejo de ser grande, né? Que é aos olhos do homem. Mas o que acontece? Igual o pastor falou, a gente tem que observar o fruto, né? Hoje o povo olha muita árvore, né? E estão olhando pouco o fruto, né? Mas o povo lá fora está vendo, irmão. Está vendo? Está vendo, as pessoas... Então, o que acontece? A Bíblia mais lida, né, pelos incrédulos, não é essa Bíblia que não, é a nossa vida. Nossa. Aí a Bíblia já vai dizer, pastor, vós sois a carta lida pelos homens. Pois é. Eu estava vendo, e eu preguei sobre isso ontem, estava falando, comecei a conversar com os irmãos, falei, não, hoje eu vou... A minha esposa depois já estava um pastor, que a mensagem foi dura. Não, nós começamos a conversar, uma conversa pastoral, um culto de domingo. Estava só crente. Gênesis capítulo de número 4. Quando o Senhor vira para Caim, pergunta, Caim, aonde está o teu irmão? Só foi isso. Aonde está o teu irmão? Caim vira para o Senhor, tipo em deboche. Sou eu, guardador. Sou eu, guardador do meu irmão. O que eu tenho a ver com a vida dele? O que eu tenho a ver com a vida dele? Cadê a unidade aí, né? A união. Deus sabia ou não sabia onde estava Abel? Sabia, mas ele queria ver. Não sabia? Ele queria ver a Pastor atitude. Romeu também. Aí eu peguei e comecei a pregar, ensinando e falando assim. Eu até dei um tema a mensagem. A síndrome de Caim. Síndrome de Caim. Eu estou na igreja, eu estou salvo, meu irmão que se vire para lá e se apareça. O senhor já pensou se nós parássemos para nós pensar um pouquinho? Se nós passássemos a se preocupar mais com o nosso próximo? Nós fala de amor ao próximo. Nós prega de amor ao próximo. Mas você já parou? Se tá O vivendo. tanto de coisa que nós evitaríamos dentro da igreja, no mundo, guerra e tudo, se o ser humano Se passasse a se preocupar mais com Isso aí, pastor, é o que está causando o raquitismo da igreja, igual nós estávamos falando. Pelo seguinte, que é o segundo mandamento. Amar Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que nós podemos dar o nosso corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, nada. Nós podemos jejuar, nós podemos orar. Então, por que a igreja muitas vezes não está crescendo? Porque está faltando amor. Aí eu falei, síndrome de Caim. É verdade. Ai Deus, sou eu o guardador desse camarada? Eu tenho alguma responsabilidade com a vida dele? Crente individualista. Aí eu pergunto, temos ou não temos responsabilidade sobre a vida do nosso? Temos E que, ó, só para vocês verem,
Entendeu? A questão da comunhão é uma coisa tão séria. O que Jesus falou assim? Falou, se tu tá com rixa com alguém Isso. e vai ofertar, deixa a oferta naquele teu devido lugarzinho, reconcilia com o teu irmão e volta e oferece. Então me responde, como que eu posso oferecer a Deus um sacrifício de briga com meu irmão? E é o que mais está tendo isso. Sim, a oferta sim. fica retida. Isso. A Por isso não está oferta- vendo tantas bênçãos. A oferta fica sobre juízo no mundo espiritual. E Nós sem chamamos contar que a isso de oração juízo. também, pastor Romilson, Pastor- ele é uma oferta. A E pregação. nós estamos naturalizando tudo. O que está acontecendo? Por que as pessoas não prosperam, pastor Vilmar? É porque é o seguinte, perdeu o sentimento de ofertar. Olha aqui, eu estava observando, um dia Deus me chamou a atenção, né? O negócio de você pegar, o cara passa a nota de 100, a de 50, a de 20, a de 10, aí chega lá na nota de 2, né? Ele dá aquela oferta sem nenhum sentimento, né? E muitas vezes, irmão, sabe que Deus vai receber aquela oferta? Ele não vai receber, irmão. Então nós temos que, eu falei assim, tudo que nós vamos fazer para Deus, irmão, nós temos que ter um sentimento. As pessoas chegam na igreja, irmão, sem nenhum sentimento de adoração. O pastor está ajoelhado orando, ou aquele levanta, os crentes estão tudo sentados. Irmão, o que você veio fazer aqui? Sabe? O povo quer graça, mas não quer intimidade, não quer buscar o dono da graça. A oferta, ela nunca teve separada do ofertagem. É verdade. Eu tive, esses dias eu tive trazendo. É isso que o senhor mensagem. falou. A culpa é ou não é da liderança? Da liderança. Porque um leigo não vai saber disso. Não, nós não ensinamos o povo a ofertar. Os pastores, a maioria ficam. Pastor, eu não gosto de falar de dízimo, não. Irmão, você está atrapalhando a prosperidade do seu povo. O que acontece? Eu já vi muitos pastores dizer que não gostam da ensino sobre oferta, sobre dízimo. Irmão, a pessoa. Não, irmão, o que acontece? Você está impedindo a prosperidade da sua igreja. Pastor. E a bênção, ela é condicional. Condicional. Sim, sim. Ó, eu vi um milagre acontecer tão grande lá. Eu não sou assim, eu não tenho aquele costume de fazer campanha com envelope e tal, mas chegou um obreiro lá, ele era eu coloquei ele como vice. Ele falou, pastor, posso fazer uma campanha aqui na igreja? Eu falei, pode. Aí eu falei, pode, mas depois eu arrependi, mas eu falei, mas não posso voltar atrás. Eu já tinha dado a palavra. Aí ele criou essa campanha, irmão, com envelope, certo? Aí os irmãos vão fazer, e aqui eu vou pôr envelope aqui, põe envelope de 10, de 20 e tal, e põe lá, né? Aí, E o irmão, coração do seu acelerou. eu contrariado. E a irmã, tinha uma irmã lá que vivia de cesta básica. Ela vivia de cesta básica da igreja. E ela pegou logo o envelope de 20, naquela época, muitos anos atrás, eu era pastor da Madureira, em Goiânia. Aí pegou o envelope, eu, meu Deus do céu, foi bem do céu, foi minha esposa, logo a irmã viu, mas pegou o envelope de 20. Falei, oh, Jesus, o que é que eu fui fazer esse negócio, deixar o irmão fazer essa campanha? Contrariado. Aí, irmão, ela pegou aquele envelope, ela foi para a casa dela. E aí ela contando que faltava uma semana para levar o envelope, e ela orando a Deus, falou, Senhor, eu quero entregar a minha oferta, eu não tenho dinheiro, mas a tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E ela foi orando. O marido dela trabalhava numa empresa, aí o amigo do marido dela chegou e falou assim, rapaz, eu estou sentindo de mandar R$20 para sua esposa, certo? Estou sentindo. Aí pegou e deu os R$20. Aí ela chegou, ela alegre demais, pôs os R$20 dentro do envelope, levou e depositou lá e deu o testemunho. Irmão, na outra semana tinha um empresário amigo meu, que trabalha naquela Perbone, uma transportadora, o cara empresário, tem muitos caminhões lá. Ele foi lá visitar a igreja, e ela era uma mulher que glorificava, que chorava, e ela está lá glorificando, Deus mandou ela dar R$100 para ela. Olha aí. Ele pegou e deu 100. Aí, irmão, na mesma semana, ela foi mexer no caixote de roupa. Ela não tinha guarda-roupa, muito pobre, a irmã. E ela lá com a caixa mexendo, uma nota de 100 novinha entre as roupas. Aí ela falou assim, bem, ela é baiana, né? Falou assim, ô Zé, foi tu que botou esse dinheiro aqui?
Ela falou assim, aí o irmão Zé falou assim, uai, mulher, você tá ficando doido. Nós faz a compra, o dinheiro do mês, não dá para a compra. Eu vou pôr R$100 daquele jeito. Então foi Deus que botou. Aí, Já entendeu, já. olha para você ver. Aí, olha para você ver como que R$20 faz um efeito. Aí a família dela ligou que ia passar o Natal com ela. Aí ela foi lá em casa. Falou, pastor, eu quero que o senhor liga para minha lá, porque eu não tenho crédito no meu celular, eu quero que o senhor liga lá para falar para eles não vir, que eu não tenho condição. Eu falei, você não vai fazer isso não, irmão. Eu falei, você não acredita naquele Deus que proveu os R$20 para você? Então você vai orar e Deus vai suprir, irmãos. Deus supre as nossas necessidades. A irmã não está com saudade de seus parentes? Tô demais. A irmã não vai fazer isso não. Aí o que aconteceu, irmão? Ela orou e passou uns dias, ela ganhou 3 cestas básicas, irmão. Chegou um carro lá quase arrastando a bunda, cheio de mercadoria e tudo. E aí ela foi glorificar o nome do Senhor. Então o que acontece, irmãos? O pastor foi pregar, ele pregava na Europa, pediu oferta para construir igreja, e ele foi pregar na África. Chegou lá, ele foi mudar a mensagem. Não, senhor, mas nessa pobreza aqui, eu não vou pregar, Deus, não, senhor, você não vai mudar a mensagem, vai pregar a mesma mensagem, que eu quero prosperar esse povo aqui. Né? Aí o que acontece, irmãos? Diz que ele falou que estava pregando lá, e o povo... Aí, de repente, uma criancinha tirou o sapato do pé e foi experimentar no pé da outra, ela querendo doar o sapatinho, que ela não tinha nada para doar, né? Doar o sapatinho para outra. Você entende? Então, o que eu vejo nisso, irmãos? Nós temos que incentivar o povo de Deus, mostrar para o povo de Deus que o Deus que nós servimos é o Deus sobrenatural. Se nós não exercitar a fé do nosso povo, eles nunca vão prosperar. Verdade. Certo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. Eu lembro do pastor Vilmar, pastor Romilson, pastor Deus, que lá no Mato Grosso, quando eu vendia cocada, eu vendia para me pagar minha faculdade, né? E toda vez que eu saía para me vender cocada, eu falava assim, Deus, um é do Senhor. Para quem o Senhor mandar eu vou entregar. Mas um é do Senhor. Não tinha um dia que eu não tirava o que era de Deus, um doce de Deus, eu não vendia tudinho, pastor Vilmar. Um dia eu passei o dia todo vendendo cocada e fui para a faculdade. Não vendi lá, né? E saí no meio da rua. E eu aperreado, preocupado que eu tinha que pagar minha faculdade, meus fiéis. E eu fui numa pizzaria vender. Aí eu falei assim pro moço, moço, estou vendendo cocada aqui para mim poder pagar minha faculdade, você não quer me ajudar não? Ele falou assim, é quanto? É 5. Mas para pagar a faculdade? É. Você não está mentindo? Eu falei, não. Ele olha para cima. Olhei. Ele falou assim, conta aí e coloca lá dentro. Eu contei. Ele falou assim, agora você pega essa vasilha, coloca lá dentro do meu carro, depois você volta aqui. Voltei. Falei, amém, senhor. Uma vasilha, uma Marinex. Eu falei, Jesus, misericórdia, o homem quer a minha Marinex, mas amém. Na hora que eu voltei, o homem falou assim, Deus mandou te entregar. E era o dinheiro que eu precisava para me pagar minha faculdade. Deus supre as nossas necessidades, né, irmãos? Eu sou prova disso. Né? O problema é que volto de novo à mesma tecla. O povo não sabe dizimar. Não sabe. Não sabe ofertar. É verdade. A maioria da liderança está na frente e não sabe ensinar. Não sabe ensinar. Porque o dízimo, e outra coisa, o dízimo e a oferta, ela nunca esteve separada do culto. Não. Ela faz parte da adoração. Da adoração, da celebração. Só que o povo não sabe, o povo não é ensinado. Eu vejo muita polêmica no YouTube aí sobre dízimo. Dá ou não dá, não é na lei, é o outro, não é no Novo Testamento. E a Bíblia já diz, né, que o povo perece por falta de sabedoria. O dízimo é antes da lei. O dízimo é antes de tudo. Se o próprio Pai, nosso Criador, ele também ofertou e deu dízimo, quem sou eu para não dizimar? Não, para não dizimar. O que eu acho mais interessante, cortando sua conversa, pastor Romilson, porque senão eu esqueço, é que quem está
também de uma forma combatendo muito, entrando em cima, falando contra o dízimo, é pessoas que não são dizimistas. E muitas das vezes nem fazem parte de ministério, não são nem cristãos, então lá. E os crentes estão indo nesse embalo. É verdade. Aceitando algo externo entrar no meio de um movimento que aquela pessoa não faz Aqui, parte. ó, o que a Bíblia diz lá em Malaquias 3, versículo do número 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubaste, e vós me dizeis, em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Desde quando eu era criança, que eu ia para a igreja, né? Ouvia muito dizer que o dízimo é o que repreende 3 tipos de demônio. Há 3 tipos de demônio dentro da finança que é repreendido através do ato de dizimar. É o que está em Malaquias 3, capítulo número 3, versículo de número 11. E eu vou repreender devorador, para não destruir o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, né? Devorador, o cortador e o migrador. 3 tipos de demônios. Aí, muitas vezes, sem saber o que ela nos orienta, como que eu vou praticar? Como é que eu vou falar? Não tem como, irmão. O dízimo, ele é antes da lei, vai ser depois da lei, vai ser na eternidade, no estado eterno. O dízimo, ele é eterno. Só que a maioria não sabe nem o princípio estabelecido do dízimo. O dízimo nunca teve relacionado com questão financeira. Não. Nunca teve com questão monetária. E quando eu O dízimo faz parte do que eu sou, do que eu tenho e do que eu faço. Cada um contribua segundo Isso, daí que eu ia... Se eu frisar a tiver, prosperidade. Né? Então, se o cara é rico, ele contribui com E o dízimo, ele não pode ser contribuído com tristeza, com aperto no coração. porque o dízimo, na realidade, na realidade, ele nunca foi de 10%. Se eu fico brigando por conta de 10%, imagina se eu falar que o dízimo é 100% para alguém. Aí acima tudo. E é quando Jesus fala Mas que o nosso nunca foi, irmão. o nosso amor tem que ser Ô pastor, viu, mas se ele vir que eles dizem, mas vai espantar nossa audiência. Falando de audiência, nossa audiência chegou a 60 compartilhamentos. Que maravilha, hein? Chegamos a 60 Quebramos o compartilhamentos. recorde. Quebramos o Quebramos o recorde. recorde. Nós chegamos Entendeu? até 48. E aí o pessoal pode falar com nós aqui, pastor, que nós estamos saindo do assunto. Né? Da mentira. Não, mas escuta só. O pastor, irmão, ele tem que ter. Eu fiz o curso de obreiro, diz que você nunca pode deixar se frustrar pelo que você está fazendo. Né? Mas eu vou ajudar nós aqui, eu vou falar aqui que esse dízimo ele tem essa ligação com a mentira, porque é o seguinte, você não viu Ananias e Safira? Sim. Ananias e Safira, né? Ele se deixou emocionar, né? Porque o outro estava doando, ele não queria ficar para trás, né? Mentiu. Né? Então vou justificar porque que nós estamos falando. Mas aí é que está o problema. Se isso não for, se tudo que sou, se tudo que tenho, se tudo que faço, isso não for verdade, entregue 100% ao Senhor, o dízimo de 10%, irmão, não vai fazer diferença nenhuma. Não. Isso aí é besteira, é coisinha. Se eu estou brigando por 10%, irmão, rapaz, Aí... e se eu disser que é 100% de tudo que sou, de tudo que tenho, de tudo que eu faço? Isso é dízimo. Eu quero só mandar um abraço. E se isso não for realidade... Quero só mandar um abraço para a missionária Dulce Teles, que Deus venha abençoar ricamente a vida dela, e estender algo que o senhor está falando. Esse ministério começou com 90%. O senhor ficava com 10%? E eu ficava com 10%. O senhor lembra? Ô, pastor Vilmar, eu queria até dar um testemunho aqui da irmã, da irmã ali porque quando eu abri a igreja ali naquela invasão ali da Nossa Senhora Aparecida, que sala com o nome lá, ali no fundo de Jardim América, alguém falou para mim assim, você tá doido, moço, abrir igreja no lugar desse, pô, não tem dinheiro. O pastor falou comigo, um pastor amigo meu. Eu falei, rapaz, não estou procurando dinheiro não, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero que Deus
E aí, irmão, o que acontece? Um dia Deus falou para mim que tinha pressa de eu levantar aquela igreja. Eu falei assim, irmão, não tem dinheiro, né? E quando eu pus a gravata no pescoço do menino lá, a mãe dele era crente, mas não ia na igreja. Aí no outro dia ela chegou em mim, senhor, o menininho mais pequeno queria gravata. O senhor não tem uma gravata? Não, eu falei, tem. Não tinha nada, corri lá e comprei, né? Estratégia, né? Estratégia. Aí, irmão, cheguei e dei a gravata. Aí no próximo culto, que era sábado, ela foi, mas o esposo dela. Aí passou, no outro sábado ela foi de novo. Na quarta ela foi. Aí chegou na minha esposa, irmã, nós estamos gostando aqui da igreja, nós estávamos querendo congregar aqui. Aí minha esposa, bem-vinda, irmã, sabe? Aí ela falou assim, irmão, eu tenho um dízimo lá em casa, juntando, irmã, tem muito tempo que nós estamos juntando, tem um bom dinheiro lá. Só porque eu não quero que a irmã conte para ninguém. Eu não estou contando para quase ninguém, não, né? Eu estou guardando segredo. Olha, com 40 compartilhamentos, nós estávamos chegando a 1.100, agora eu imagino com 60. Aí, sabe? Ela falou assim, sábado eu vou vir, vou trazer o dízimo na sacola. Aí a irmã fica me olhando, ao que eu chegar eu vou dar um sinal para a irmã. Olha para você ver a estrada. Eu vou dar um sinal para a irmã chega perto de mim, eu vou entregar a sacolinha para a irmã, né? Aí, irmão, ela pegou, né, trouxe, tá? E minha esposa pegou aquele dízimo. Rapaz, eu pesei, só para ver o peso. Ela falou assim, pastora, eu não gasto um centavo do que é do Senhor. Rapaz, aquilo me tocou profundamente. Porque, irmãos, moram ali na invasão. Eu sei que várias vezes ela precisava daquele dinheiro. Sim. Você entende? Fidelidade muito grande. E ela, quando entregou a sacola para minha esposa, quase deixou cair. Eu pesei, deu 4,6 kg. Meu Deus. 4,6 gramas. Meu Deus. O dízimo da irmã. Sabe? Aí nós levou aquela sacola para casa, chegou lá, irmão, nós despejou em riba da cama. Tinha aquele tanto de nota de 50, nota de 100 e moeda. Meu Deus do céu. E eu falei, meu Deus, eu não acredito que a irmã aqui da vila deu um dízimo desse. Irmão, nós contou, deu R$3.600. Meu Deus, que bênção. 3.600. Irmão, eu fiquei olhando, eu falei assim, aí um dia ela ligou preocupada, pastor, estou preocupado que tem uma irmã aqui fazendo a mesma coisa que eu faço. Eu falei, irmã, fica tranquilo, dorme tranquilo, irmã. A irmã, com a fidelidade da irmã, o capeta pode levantar todinho enquanto a irmã, mas ele não vai parar a sua prosperidade. Eita, glória. Aí, irmão, você sabe o que aconteceu? Esses dias, tem uns 3 meses, eles compraram uma moto de 0 km, pagou à vista. Você entende? Aí, então, o que acontece, irmão? Aí vê os que moram perto e muitas vezes não entrega o dízimo, né? E muitas vezes, né, não tem aquela prosperidade. E ela, todas as vezes que ela dizima, pastor, ela manda uma oferta junto. Você entende? Então, para vocês verem, irmão, o valor do dízimo, da oferta, muitas vezes você que está nos ouvindo, né, pastor? Deus levou nós para esse assunto, nós nem tínhamos pretensão de falar nele. Não, mas nós somos vasos de Deus, nós não estamos aqui para fazer nossa vontade, né, pastor? Nós somos do tema, mas Deus vê que isso é necessário, porque Deus quer abençoar o povo, né? Deus quer prosperar, e principalmente agora, irmão, nós estamos vivendo assim uma crise, né? O povo falando de crise, muitas empresas fechando, que eu entrego notificação do cartório, e a gente vê tantas empresas fechando, empresas, né, que acabando aí por causa dessa crise que o governo está colocando uma carga tributária grande demais em cima das empresas, as empresas não estão aguentando. Então, mas nós, eu admiro demais, meu Deus, porque é o seguinte, na pior época, na época que havia seca, né? A Bíblia diz que Isaac semeou, né? Havia fome na terra seca, e a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo, porque o Senhor estava com ele. 100 por 1. Então, o que acontece? O que acontece conosco hoje? O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Né?
Nós temos que saber que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz assim, meu irmão, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, humilhar e me buscar e converter do seu mau caminho, se os crentes seguirem esse versículo, irmão, vai ficar tudo bem, abençoado. A Bíblia diz que é 100 vezes mais aqui na terra e ainda a vida eterna de lambuja. Ô glória! Oh, glória. Aleluia. Só para fechar, pastor Edilson, questão do dízimo, as maiores pessoas que são críticas sobre isso, eles não conhecem o que é o princípio de redenção. É verdade. O que precisa ser ensinado é sobre redenção. Isso não é ensinado nos púlpitos das igrejas. Ninguém, a maioria, se eu vou jogar 95% dos irmãos hoje, não sabe qual é o princípio de redenção. Todo mundo que discute sobre o dízimo é porque não conhece o princípio de redenção. O princípio estabelecido pela palavra. Eu acho que nós estamos precisando de um seminário sobre o dízimo. Depois vamos conversar com nós. Aí primeiro nós vamos discutir sobre redenção. Porque ninguém vai entender dízimo sem primeiro entender a redenção. O redimir, o comprar. Para mim entender dízimo, eu tenho que entender o que é a redenção. Por que o povo de Israel prospera? É porque lá eles entendem do que é a redenção. A constituição deles é baseada na redenção. Eles, desde criança, eles estudam o que é redenção. Então eu nunca vou entender o dízimo se eu não entender a redenção primeiro. Explica para os ouvintes aí, né, para os telespectadores. Porque se eu entendo o que é redenção, aí eu vou entender o que é o dízimo. O que quer dizer o dízimo? Porque o dízimo faz parte da redenção. E a gente vai ver uma coisa, pastor Luiz, igual o senhor está falando aí. Eu estava vendo um pastor falando o seguinte: meu amigo, se você diz que ama Deus, mas você não tem coragem de abençoar a obra dele, então você não ama Deus, você ama o seu dinheiro. Porque aí você não tem coragem de abrir mão de um pouco para ver o ministério sendo aumentado, crescido. Então o seu amor não está em Deus, o seu amor está no dinheiro. É aquilo que Jó prova para nós. Satanás tentou também provar que o amor do homem por Deus era por causa do dinheiro. E o homem foi e provou para Satanás que o amor do homem era em Deus e não era no dinheiro. Rapaz, nós estamos emocionados aqui, já é 22 horas e 2 minutos. Jesus amado. Meu Deus. Eu já mandei a mensagem. Já mandou uma mensagem, inclusive, Tá vendo? mandou um abraço aqui para o pastor Marcos Rodrigues. Pastor Marcos Rodrigues está nos acompanhando também e está sendo uma bênção de Deus. É aquilo que eu falei, se a gente começar, a gente não quer mais. Não quer mais, não quer parar. É porque é bom, é gostoso. É gostoso, sabe? é gostoso. Aí a partir do momento que eu entendo o que é redenção, eu passo a entender o que Cristo fez por mim, aí eu entendo o que é o dízimo. Aí Ele tudo se entregou tudo. Aí total. tudo que sou, tudo que eu tenho e tudo que eu faço é voltado 100% para Ele ele. entregou totalmente. Aí eu esqueço os 10%. 10% isso aí é só para poder ajudar na obra. Irmão, e eu quero, aqui a minha filha é prova viva disso aí. Pensa numa pessoa dizimista, abençoada, e Deus tem prosperado. Eu fiquei muito feliz. Hoje ela inaugurou a clínica dela ali no centro, ali perto, eu esqueci o nome da rua lá, ali perto eu acho que é a Rua Amâncio de Moraes, eu acho. Deus entregou, ela pagava aluguel ali saindo para Palmas, né, em frente à praça. Agora hoje já mudou para clínica, sede própria. Olha aí. Eles estavam aqui, pastor, ó, ele chegou aqui, eles tinham a metade de um carro. Hoje Deus tem dado casa, eles têm casa de aluguel, tem SW4, tem carro abençoado, tudo porque semeou. Semeou, né? acolhendo o que É a lei da semeadora. E semeia Deus, pouco. e Deus tem abençoado, tem prosperado. Quem semeia, né, o pastor Vilmar, Deus tem abençoado esse homem, né, aqui na cidade. Eu falei para ele que foi, pastor, o senhor está comprando o setor universitário, tudo daqui uns dias. Verdade. Pastor. Eu falei assim, mas aí como é que você vai ter mesmo? Que você compra tudo, aí você vai ficar sem. Pastor Adilson, a Bíblia já é bem claro, né? Que o que semeia pouco colherá. Pouco colherá. E o que semeia abundância, e abundância prosperará. Tá vendo? Então, É o fé. segredo é semear. O E pastor. vamos longe, que a Bíblia diz que o Senhor dá pão para comer, semente é só para quem semeia. Só para quem semeia. Semeia. E
E ele ainda é fiel para fazer multiplicar sem Multiplicar, meter. é Então verdade. tem pessoas que vai ser Foi o top. pastor Paulo César que falou assim, que alguém falou para ele que não sabe de onde eu tirei tanto dinheiro para construir o que eu estou construindo. Ele falou lá? Foi. Aí eu, não, é só Deus, né? Só Deus, não. Aqui não. Eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não quero mais nada material, eu quero só a tua graça, a tua unção. Porque eu já estou velho, o que eu tenho para me viver dá. É que Deus me deu aqui, né? Nessa cidade. Deus me deu muita coisa aqui. Então, eu falei para Deus que eu quero dele agora a graça dele, eu quero a unção dele, que eu tenho fome de Deus. Eu tenho um apetite para Deus, irmão, eu acho bom demais. Eu fiquei olhando assim, eu sempre orava a Deus, eu quero ter o apetite que Eliseu teve, né? Eliseu, né? Carregando água, humildezinho ali para Elias. E Elias pensou, mas qual que é o sonho desse bobinho que vem atrás aí? O bobinho que bobinho que surpreendeu, né? Ele falou assim, quando ele vai falar assim para ele assim, pede o que queres antes que seja tomado de voz, ele falou assim, não, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu acho que aquilo, ele falou assim, eu vou ver o que esse cara quer. O Elias falou assim, moço, sabe o que passa na cabeça desse homem? Né? Sabe o que passa na cabeça dele? Sabe o que ele pensa? É aquele camarada assim, caladinho, né? Aí, ninguém sabe o que quer. Ninguém sabe o que quer, caladinho. Aí o Elias disse assim, eu vou testar esse cara. Olha no olho dele e fala assim, rapaz, o que você quer que eu te dê? Você pode escolher, se você me ver subindo, você vai receber. Ele falou assim, ele vai pedir pelo menos 10% da minha unção, né? Aí eu lá no caroço do olho de Elias e fala assim, eu quero a porção dobrada do Espírito que Deus cai em ti. Eita glória. Isso que é sede. Ele fala assim, dura coisa tu me pedir. Isso que é fome. Né, irmão? Aleluia. Isso é sede de Deus. Não precisa dessa sede, pastor. E o bom que ele disse, se tu me ver subindo, vai receber. Depois eu queria dobrar. Depois tu fica, eu vou, negativo. Eu vou junto. Você tá cansado, fica aí, descansa. Não vou não, eu vou junto, mas aqui ele falou, o camarada vai que acontece alguma coisa aí. Ele não sabia a hora que ele ia vir. Ele não sabia, ele falou, eu vou ficar colado com você. Embora, né? Bom, se vocês quiserem, nós porque minha esposa tá sozinha em casa, né? Senão ela vai ficar pegada, né? Então, encerrando o assunto, né? Nós vamos. Então pode aí cada um concluir seus. Querendo. Só para nós concluir, para que alguém não venha dizer assim, mas eles pegaram um versículo isolado e não explicaram o versículo, fizeram a exegese do versículo. E aquele versículo ali de Filipenses capítulo 4, nada mais era do que Paulo estava tornando a repetir o que ele disse lá em Romanos capítulo de número 8, verso 35. Que ele disse, verso 35 a seguir, o que me separará do amor de Cristo? É verdade. Será a tribulação, a nudez, falta de alimento. Quando os irmãos de Filipenses, que era a igreja que Paulo considerava como a coroa dele, coroa da sua glória, eles tinham tanta vontade de abençoar a vida de Paulo, mas eles nunca tiveram oportunidade. O dia que eles tiveram a primeira oportunidade foi o que eles fizeram no capítulo 4. Fizeram uma coleta para enviar para o apóstolo Paulo. Isso era o desejo deles. E aqui na volta aquele ditado, né? E eles tinham vontade de abençoar, mas não tinham oportunidade. Hoje tem necessidade e oportunidade, mas não quer abençoar. Tem abençoador. Aí eles fazem essa valores. Mas aí Paulo vai dizer para eles que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque o que fortalecia Paulo, o que estava ali, estava dentro dele. Dentro dele. Não era. Por isso que ele disse, eu já aprendi a andar com fome também de barriga cheia. Contentar-me com o que tenho. Ele disse, eu aprendi. E essas duas palavras, irmão, é interessante. Aprender e contente. Quem aprende. Ser feliz em toda circunstância. E contente não é mesmo de complacente. Que quem é complacente, irmão, não compartilha o que tem. Agora, quem é contente com o que tem, ele tem vontade de compartilhar com os demais o que tem. Paulo disse assim, não, irmãos, vai ser uma bênção na minha vida, o recurso que vocês estão me mandando. Mas eu já aprendi a andar na escassez, já aprendi a andar com abundância. Porque o que estava dentro dele era a riqueza que ele tinha. Essa era a riqueza dele. Por isso que ele disse que nada, não tinha circunstância que tirava ele da presença.
um grande estudioso da palavra, comparou Paulo, teve duas comparações, o crente termômetro e o crente termostático. Quem é o termômetro? O termômetro é que oscila com a temperatura. Ele está em cima, ele está embaixo. O termostático não, ele reage com o ambiente. Se for para esquentar, ele esquenta. Se for para esfriar, ele esfria. Ele controla o ambiente, a temperatura do ambiente. E o crente, irmão, tem que ser termostático e não termômetro. Mas o que nós estamos vivendo nesses últimos dias são crentes termômetro. Que dependendo da circunstância, ele está crente. Dependendo, ele já não... Da luta, ele já não é. Amanhã já não é mais crente. Esse é o crente termômetro. E nossa vida espiritual não pode ser comparada a um termômetro. É termostático. Nós temos que influenciar. Paulo está dizendo isso. O estudioso está falando. Paulo foi comparado a um termostático. Porque para ele, não poderia estar vestido ou nu. Era crente do mesmo jeito. Poderia estar de bucho cheio ou vazio. Crente do mesmo jeito. Poderia estar descalço ou com sandália. Crente do mesmo jeito. Ele disse: nenhuma circunstância exterior me separa do amor de Cristo. Hoje nós somos, irmão. Nós somos humanos. Hoje qualquer coisinha nos tira da presença. Está fraquinho demais. Aí, irmão, o evangelho, eu volto à primeira palavra do início. O evangelho que está ensinando o porco a ser ovelha, vivendo em suas mesmas práticas. Um evangelho barato, aí eu vejo o nego batendo no peito dizendo: eu posso todas as coisas. Naquele tempo, será que pode? Tu já viveu pelado? Tu já andou caminhando? Na primeira luta começa a murmurar, irmão: não sei o que, Deus, porque eu estou passando por isso, Deus, porque eu estou sofrendo. O que está acontecendo? Mas você não disse que podia, então vê se aprende a viver com isso. Porque dizer que pode todas as coisas naquele que me fortalece, pastor Wilson, é uma condição de dizer assim: eu sei o que eu estou passando, eu sei o que eu estou vivendo, mas também eu sei onde que eu depositei a minha confiança. Para mim dizer que eu posso todas as coisas, eu tenho que ter vivido. E é o que o Paulo está dizendo ali: eu aprendi. Ali, o verbo ali, aprender, o verbo que foi escrito ali, aprender, é dizer assim: eu aprendi na prática. Eu aprendi o segredo na prática, vivendo. Aí por isso que ele bate no peito e diz: eu posso viver, eu posso todas as coisas, porque ele já viveu. Na prática ele viveu. Agora hoje usamos aí como um versículo de slogan aí, dizendo que pode todas as coisas, e amanhã Não tem depois experiência nenhuma com já não é, amanhã depois já não é mais crente, então eu não posso dizer isso. Isso é difícil, né? Bom, eu quero agradecer, nós estamos finalizando hoje essa segunda-feira abençoada. Quero agradecer o pastor Adilson por ter vindo. Amém. Que Deus abençoe o pastor Adilson. Muito obrigado. Que o Senhor possa ser recompensado, que Deus possa estar abrindo a janela do céu para abençoar, viu? Presbítero Roberto, que Deus abençoe sua vida também, amém, poderosamente. Muito obrigado por ter vindo. Pastor. Foi uma bênção, gostei muito. Obrigado. Acrescentou muito aqui no nosso programa de hoje. Para nós é uma alegria. Obrigado. Prazer todo meu, pastor, por esta oportunidade que o senhor tem me dado nessa noite, para estar aprendendo, falando um pouco da palavra do Senhor. Estamos à disposição. Deus abençoe. Amém. Pastor Romilson também, muito obrigado por ter vindo. Uma alegria muito grande estar participando conosco. Que Deus possa recompensar a sua vida muitas vezes mais por ter vindo nos ajudar aqui. Amém, pastor. Com muita dificuldade, né? Querendo não querendo vir. Quase não vinha. Mas é isso aí. Eu sou grato a Deus pela oportunidade e também o Senhor que nos deu a oportunidade de estar expressando a palavra do Senhor Jesus. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, né? Para nós expandir, para nós expressar verdadeiramente a palavra dele. E combatendo heresias, e muito fala me disso, dentro da palavra. É a Bíblia pela Bíblia. E eu louvo a Deus pela vida do Senhor. Que o Senhor possa prosperar esse canal ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Quero só deixar dito para todos o seguinte, que está nos acompanhando. A visão da RVTV é somar. A visão da RVTV não é fechar em um só sentido, não, é expandir e levar o reino de Deus a mais pessoas. E não é um canal fechado para dizer assim, aqui só é é só o ministério Resgate de Vidas, não. Essa TV é para todos que quiserem participar. É tanto que eu venho ao longo desses 2 meses que nós estamos tendo programação, sempre deixando aberto aqui o espaço para quem quiser participar conosco.
Obviamente que muitas pessoas não querem, e a gente precisa respeitar isso, mas, mais uma vez eu digo, a EVTV, ela veio para somar com o Paraíso, com os pastores de Paraíso. As portas estarão sempre abertas. Quiser participar conosco, é só entrar em contato conosco pelo nosso telefone, nosso contato aqui, que sempre aparece aí na tela. E estamos de portas abertas para estar recebendo podcast ou programa mesmo que a gente está fazendo. Sempre serão todos bem-vindos. Não viemos para dividir, viemos para somar. Não viemos porque somos melhor, mas viemos para aprender. É tanto que todos os nossos programas que nós chamamos, principalmente podcast, nós convidamos pessoas para estar trazendo a sua visão, e nós respeitamos e concordamos com a forma de cada um pensar, com a forma de cada um agir, com a forma de cada um, porque se o próprio Jesus nos deixou o livre-arbítrio para escolher, quem somos nós para poder dizer que a pessoa é obrigada a fazer da forma que eu penso? Agora, desde que aprendemos que ali é o certo, então é necessário que haja a mudança, porque senão não tem como a gente viver o reino de Deus, né? Então, como está o texto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque primeiro criou Deus, e não foi nós que criou ele, né? Foi Deus que nos criou. Então somos criatura, e o Criador é quem manda. Então se ele fala que não pode, não pode. Se ele falar que pode, pode. A Bíblia diz: o homem irregular não pode usar o nome de Deus, porque senão está tomando o nome de Deus em vão. E isso é um pecado, né? Então nós precisamos nos qualificar. E nós, como obreiros e formadores de caráter, formadores de pessoas, sempre precisamos lembrar de uma coisa: se passar a mão na cabeça, tentar encobrir o pecado, um dia será descoberto. Aconteceu na família de Eli e pode acontecer na nossa também. Não é verdade? Verdade pura. Vamos orar para finalizar? Vamos sim. Então vamos. Dá para ficar de pé para orar ou sentado mesmo? Sentado? Então vamos orar. Pode puxar a oração quem quiser de vocês. Pai amado, soberano Deus, Criador dos céus, Senhor fez. Eis que na noite desse dia nós queremos te louvar, Senhor, papai querido, por esta oportunidade. Senhor, que esta palavra que aqui foi ensinada, Senhor, possa alcançar mente, corações, levando transformação, Senhor, meu Deus, da tua parte, papai querido. Trazendo, Senhor, meu Deus, papai, renovo e quebrantamento sobre a vida daqueles que ouvirem, papai querido, e que abrirem o seu coração para o Senhor fazer morada. Que o Senhor possa transformar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa prosperar esse canal, prosperar, Senhor, meu Deus, a vida do teu filho que não tem medido os esforços, papai querido, para levar a tua palavra aos quatro cantos desse país. Que o Senhor possa ser na vida dele, alargando suas tendas, papai querido, e, meu Deus, visitando o seu celeiro, papai querido. Que haja prosperidade no nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Deus Alegria abençoe. imensa. Amém. Imensa. Só Deus para retribuir